Sem a ciência e o desenvolvimento do pensamento científico, jamais veríamos a vida como a vemos nos dias de hoje. Você concorda comigo? Sabemos o quão poderosa é a ciência e confiamos nela. No entanto, também sabemos que ao longo da história da humanidade, muitas coisas não são nos ensinadas por vários motivos. Hoje, você vai conhecer algumas dessas coisas pouco conhecidas. Veja agora 6 incríveis fatos sobre a ciência que não te ensinaram na escola. Existem mais estrelas no céu ou grãos de areia na Terra. Quem nunca, estando na praia, tentou imaginar quantos grãos de areia haveria em toda a Terra? Ou ainda, ao olhar para o céu estrelado, se perguntou: quantas estrelas haveria no universo? Agora, que tal combinar essas duas perguntas e tentar descobrir se existem mais estrelas no céu ou grãos de areia na Terra? Para começar, é óbvio que nunca conseguiríamos contar todos os grãos de areia do planeta, mas é possível fazer uma estimativa. Em seu livro Spectrums, o escritor David Blattner relembra que um grupo de pesquisadores da Universidade do Havaí tentou fazer essa conta. Eles estabeleceram um tamanho médio por grão de areia, calcularam quantos grãos existem em uma colher de chá e depois multiplicaram esse número por todas as praias e desertos do mundo. Com isso, os especialistas concluíram que a Terra tem cerca de 7 quintilhões e 500 quatrilhões de grãos de areia, ou seja, é areia para dar e vender. Mas e as estrelas? Se considerarmos a quantidade de estrelas que conseguimos ver da Terra, mesmo em um céu limpo, nunca enxergaremos tantas estrelas quanto grãos de areia. Mas se adotarmos a quantidade de estrelas que o Hubble consegue visualizar e usarmos uma calculadora para fazer mais algumas contas, chegaremos ao inimaginável número de 70 septilhões de estrelas. Ou seja, para cada grão de areia, existem muitas estrelas. Se considerarmos apenas esse raciocínio, as estrelas ganham essa disputa com muita vantagem. Então, para que possamos entender a verdadeira grandeza do universo, David sugere que pensemos na água. O autor não nega que o céu tenha um número inacreditavelmente grande de estrelas, mas ele complementa o raciocínio afirmando que apenas 10 gotas de água contêm a mesma quantidade de moléculas. É isso mesmo. Uma pequena quantidade de água contém o mesmo número de estrelas do céu. Qual é a conclusão de tudo isso? O pesquisador explica que quando as coisas são pequenas, mas realmente pequenas, elas podem superar grandes elementos. Então, na próxima vez em que você admirar a areia da praia ou do céu estrelado, não se esqueça da grandeza de cada gotinha de água que forma o oceano. As estrelas que vemos no céu já estão mortas? As estrelas fascinam a mente das pessoas. Quem não gosta de uma noite estrelada com um céu lindo e brilhante? Mas as estrelas possuem vários mistérios e coisas que as pessoas costumam falar sobre elas. Quem nunca ouviu a mãe falar que não se pode apontar o dedo para as estrelas ou que não se pode contar as estrelas? Claro que essas lendas não passam de mitos. Mas você já ouviu alguém falar que as estrelas que vemos no céu já estão mortas e que estamos vendo apenas o seu último suspiro? Mas será essa história real? A luz viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo, e isso pode parecer muito para nós, meros mortais. Mas apesar da maioria das estrelas estarem a milhares de quilômetros de distância, essa afirmação de que as estrelas que vemos no céu já estarem mortas não é verdade. Realmente existem estrelas que vemos que já não existem mais, pois existem bilhões de estrelas, mas as que conseguimos ver a olho nu normalmente estão mais próximas de nós em termos cósmicos. Algumas estrelas estão a apenas 500 anos-luz de distância. Isso significa que demora cerca de 500 anos para a luz ser emitida por essa estrela chegar a nós. Então, de certa forma, a luz que vemos já está no passado realmente. Porém, isso não significa que a estrela já esteja morta, pois os 500 anos para nós humanos pode parecer muito, mas para as estrelas é um segundo, pois elas podem viver por até 10 bilhões de anos. Apenas as estrelas muito distantes realmente já estão mortas. Porém, por estarem muito longe de nós, não é possível ver a luz que elas emitem, e é necessário um telescópio para que seja possível ver a sua luz. A estrela mais brilhante do nosso céu é a Sirius, que está localizada na constelação de Cão Maior, e está a cerca de 8,6 anos-luz de distância de nós. E existem também algumas galáxias que podem ser vistas a olho nu, como é o caso de Andromeda, que está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância.
possui entre 200 e 400 bilhões de estrelas, e é quase certo que algumas delas explodiram nos últimos 2,5 milhões de anos. Mas a grande maioria delas ainda estão lá, brilhando à distância. Agora você já sabe que não é verdade quando te disserem que as estrelas que vemos no céu já estão mortas. Cubo mágico. Um dos quebra-cabeças mais interessantes da história, conhecido como cubo mágico, foi inventado em Budapeste pelo húngaro Erno Rubik em 1974. Originalmente foi chamado de cubo mágico por seu inventor, mas teve seu nome alterado para cubo de Rubik pela companhia de brinquedos Ideal Toys. A solução do cubo era algo raro e valioso. O próprio inventor conseguiu resolvê-la pela primeira vez um mês após a sua invenção. Com o seu sucesso, surgiram dezenas de livros explicando ou sugerindo métodos para sua resolução. O método mais utilizado atualmente pelos cubistas é o método Friedrich, o qual apresenta 119 fórmulas diferentes e que permite a resolução do cubo em menos de 1 minuto. O recorde mundial na resolução do cubo atualmente é de Lucas Etter, um americano de 14 anos, que tornou-se a primeira pessoa em toda a história da humanidade a solucionar um cubo mágico em menos de 5 segundos. Calculando todas as configurações possíveis para o cubo mágico, temos um total de 43 quintilhões de combinações diferentes. Se alguém pudesse realizar todas as combinações possíveis a uma velocidade de 10 por segundo, demoraria mais de 137 trilhões de anos, supondo que nunca repetisse a mesma combinação. O cérebro. Todos os seus pensamentos, as suas memórias e os comandos voluntários ou não que o seu corpo recebe estão concentrados em uma massa relativamente pequena, de consciência gelatinosa, cheia de dobrinhas curiosas. É graças a esse órgão gosmento que você consegue ler, falar, comer, dormir e respirar. O fato é que o cérebro humano é tão cheio de complexidades que volta e meia a ciência descobre algo novo sobre esse órgão inteligentíssimo. Se você é adolescente, o seu cérebro ainda não está completamente formado. O comportamento geralmente agressivo de alguns adolescentes pode ter relação com o fato de que o cérebro deles ainda não está totalmente formado. A chamada massa cinzenta passa por um período de recolhimento na adolescência, para que o lobo frontal se desenvolva completamente. Essas mudanças visam estabelecer os sensos de julgamento e de tomadas de decisão. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2005, as áreas cerebrais responsáveis pela nossa capacidade de realizar múltiplas tarefas só podem ser consideradas completamente desenvolvidas depois dos 17 anos. Os adolescentes também têm mais dificuldade de empatia, que é o exercício de se colocar no lugar de outra pessoa. Esse tipo de inteligência emocional, que é a empatia, se aprende por meio do convívio social. Iceberg contém calor. Icebergs são pedaços que se deslocam de geleiras. Marés e correntes marítimas agem sobre o gelo que fica submerso nas bordas dos continentes, movimentando-o para cima e para baixo. Com o tempo aparecem microfraturas, que se expandem até parte do gelo se separar totalmente, criando o iceberg. Alguns icebergs têm água em estado líquido por dentro, ajudando o deslocamento. O famoso efeito estufa não influencia tanto quanto se imagina. A água mais quente causa derretimentos, mas não necessariamente a formação de icebergs. Icebergs se deslocam da Antártida, Polo Sul, Groenlândia e outros lugares, mas não do Polo Norte. Lá o gelo é de plataforma, água do mar congelada. Dados científicos dizem que um iceberg contém mais calor do que um palito de fósforo aceso. A razão é o tamanho da inclinação do iceberg, maior vulcão do sistema solar. Uma pedrinha de 200 gramas foi a responsável por provar que um vulcão marciano permaneceu 2 bilhões de anos em erupção ininterrupta. A pesquisa publicada usou para análise um meteorito caído na Argélia em 2012. Não é certeza, mas os cientistas consideram um bom candidato o vulcão Olympus Mons, de 27 quilômetros de altura, mais alto do sistema solar. A rocha nomeada de Northwest Africa 7635 tem em média de 2,4 bilhões de anos de idade, segundo os especialistas. De acordo com as análises de exposição a raios cósmicos, ela e outros 10 meteoritos saíram de Marte no mesmo período, há um pouco mais de 1 bilhão de anos. Porém, o que chamou a atenção dos cientistas é que os outros 10 exemplares foram formados há apenas 500 milhões de anos. Isso significa que por 2 bilhões de anos existiu uma camada consistente de magma em uma determinada região de Marte, explica Mark Keefe,
professor de física e astronomia. Ou seja, durante todo o tempo existente entre a criação desta rocha e as outras 10 rochas, um vulcão precisou estar ativo para formá-las. Marte é o lar do maior vulcão do Sistema Solar, o Olympus Mons, que possui 27 km de altura em uma área do tamanho da Alemanha. O planeta permite que vulcões cheguem a essa dimensão porque lá não existem placas tectônicas como na Terra. Com a inexistência de movimentos geológicos, há menos chances de erupções serem interrompidas. Bom, existem muitas coisas já descobertas que nem sequer sabíamos, seja por falta de informação ou então de fato interesse mesmo da nossa parte. Mas e você? Conhecia algumas dessas curiosidades? Deixe aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.